Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre um lançamento da Comic Zone que é um quadrinho um pouco diferente. E é um quadrinho que até quando a gente fala de expectativa, eu não sabia muito bem o que esperar nessa leitura e ele me surpreendeu de uma forma bem positiva. A gente vai falar hoje de Carimbé, uma história do Capão Pecado, um quadrinho aqui do Ferrez, um dos sócios da Comic Zone, e com a arte de Doug Firmino. Vamos falar desse quadrinho hoje, que é uma obra simples, rápida, mas que diz muita coisa interessante. Beleza, e qual que é a história de Carimbé? Cara, é o cotidiano. Tem um quadrinho da Pipoca Nanquim, que eu já falei sobre ele, talvez em breve eu fale de novo, que é o Combate Cotidiano, que é um quadrinho que eu gostei muito. E o Carimbé, ele poderia se enquadrar, se desse outro nome, poderia falar de O Combate Cotidiano. Porque aqui o que a gente vai ter é a história de um cara, conhecido como Carimbé pelas pessoas, e a gente vai viver a vida dele. A gente vai acompanhar os passos dessa pessoa, o seu dia a dia, trabalho, relação com outras pessoas. Ele tá numa condição econômica que não é boa, então é aquela coisa de matar um leão por dia, pegar o dinheiro, vai e gasta no bar, senta no bar e gasta, tenta conversar com uma mulher e tudo mais. Então você tem uma história que é uma história comum. Você não vai ter aqui um personagem super desenvolvido no sentido de, nossa, é um cara super inteligente que vai dar a volta por cima, ou é um cara que, sei lá, superpoderes, alguma coisa assim. Não, é uma história do cotidiano, é uma história comum. E a gente vai acompanhar o Carimbé nessa jornada dele, como eu disse, com trabalho, e você tem um fio condutor nessa história que é muito, mas muito simples. Porque, beleza, o que conduz a história de Carimbé? O próximo dia. É, às vezes, você viver para viver o próximo dia. É continuar, lutar, batalhar para no dia seguinte acordar, fazer a mesma coisa e tentar alcançar, ficar um pouco mais perto dos seus objetivos, às vezes por mais simples que sejam. E é como o quadrinho aqui ele descreve, você tem um mergulho implacável no cotidiano e na alma de um homem à beira do abismo. Porque é isso. O Carimbé, ele é um cara que ele tem muitas dificuldades. Você vai ver aqui no quadrinho a dificuldade financeira, onde ele mora. É uma pessoa que às vezes você pode olhar e pensar que não tem perspectiva. É como eu disse, a perspectiva é viver o próximo dia. E é uma cabeça toda ferrada com muitos acontecimentos e coisas que vão rolando que pode levar até aquela frase, né? Ninguém sabe como tá a mente do palhaço. E é isso, é uma pessoa à beira do abismo e que precisa continuar vivendo. Porque a gente não tem opção. E isso é uma história que, conhecendo todo o contexto de lutas sociais, defender causas sociais, ter projetos sociais que o Ferrez tem, é impossível não pensar nisso aqui. Porque você tem um quadrinho que ele vai contar essa história de um cara que muita gente ia falar que esse cara tem uma vida medíocre, mas que é só um cara tentando batalhar dia após dia para comer, para viver, para tentar ter um pouco de entretenimento e um pouco de felicidade, nem que seja na bebida que ele gasta o dinheiro dele. Mas é isso que é a vida dele. E é simples assim. E como eu disse, as pessoas vão olhar e falar: nossa, que vida medíocre, que cara sem futuro, sem perspectiva. Mas é tão triste a gente pensar que quantas pessoas hoje não vivem nessa condição? Quantos carimbês, e o quadrinho aqui na introdução, em alguns momentos a gente vê. Quantos carimbês existem por aí? O cara que ele vai lá no bar, ele fica devendo um fiado da cerveja, ou ele gasta todo o dinheiro que ele ganha num dia com cerveja para tentar voltar para casa um pouco melhor. Ou vamos pensar em talvez razões que podem chamar de mais nobres, mas o cara que trabalha o dia inteiro para conseguir botar um mísero prato de comida na mesa. Quantos carimbês existem? Quantos carimbês você não conhece, não conheceu, ou passou e teve algum contato durante a vida? Então esse quadrinho, ele é o que eu falei, ele me causou uma estranheza no começo, que eu falei, tá, cara, mas qual que é o plot dessa história? O que que vai acontecer aqui? Qual que é a reviravolta? E não sei o quê, e o que que vai fazer? Não existe.
Não existe. Porque o que a gente tem aqui é viver o próximo dia. Você não vai ter um plot que vai mudar. Ah, porque o Carimbé, ele foi lá, ele fez a Mega Sena, ele ganhou na Mega Sena, e a gente vai ver a ascensão da vida dele, não sei o quê. Não. O que essa história aqui do Ferrez, do Doug Firmino, eles querem fazer é mostrar o mundo real. É mostrar a realidade de uma pessoa, de um personagem fictício, mas que é real na vida de tantas pessoas por aí. Então, o Carimbé a gente pode ver como uma história que leva a refletir. Porque eu acho que é o tipo de história que quando você vê, e você vê o quão palpada, o quanto ela encosta na realidade, é uma história que te leva a pensar, às vezes, na sua própria vida. Do que eu tô vivendo? Você vê que, nossa, tem esse cara aqui nessa história, que é uma pessoa real, que tá por aí, e ele vive a vida assim, nesse sufoco, e mais uma vez, à beira do abismo, a mente à beira do abismo, e ele continua vivendo. E aí você começa, às vezes, a refletir sobre como você está vivendo a sua vida. Então, Carimbé, cara, é isso. Eu acho que continuar falando aqui é chover no molhado. Porque Carimbé é essa obra que quer mostrar o cotidiano. Quer mostrar a realidade, a vida comum. Vai ter situações que você vai ficar, meu Deus, quando é que esse cara para de sofrer? E pois é. E às vezes esse cara que você tá torcendo pra vida dele melhorar aqui no quadrinho é um cara que tá sentado lá de você no ônibus. E você não sabe. É um cara que merecia mais dignidade, mais oportunidade social, uma vida melhor, como todo mundo merece, todo mundo quer. E que às vezes as oportunidades ou a justiça não chega para essas pessoas. Porque a gente vive num sistema que é quebrado, completamente quebrado. Então, Carimbé, no final das contas, vai te levar a uma reflexão sobre a sociedade em si. E aí, o que você vai fazer com essa reflexão? Se vai ser pensar em começar a agir mais socialmente, tentar fazer um pouco a vida das pessoas melhores, não sei. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas aqui, a mensagem está muito, mas muito, muito, muito clara. Cara, eu falei bastante da história, mas a arte aqui do Doug Firmino tem seus créditos. Eu vou tentar tomar cuidado, porque é um quadrinho maior de 18 anos. Então eu não quero que algumas coisas que não deveriam aparecer aqui no YouTube apareçam. Mas você tem uma arte do Doug Firmino que ela é, assim, é um soco. É uma arte, assim, só o claro escuro, né? Aqui o preto e branco, você tem as sombras, etc. E é uma arte que ela fala tudo o que ela precisa falar sobre essa história, ela passa a mensagem, você sente um pouco do sofrimento através da arte. E é uma arte bonita e que algumas pessoas podem até usar um termo que eu não sei se eu concordo muito, mas às vezes eu mesmo já usei, que é aquela arte meio suja, sabe? Que é uma arte que fica um pouco borrado as coisas, entende? E, cara, é uma história sobre isso. E combina muito com o tipo de história que aqui o Ferrez ele conta no roteiro. Uma história ali de sobrevivência, de uma vida que não é fácil e de tormento o tempo todo, perturbação. Então, cara, é o casamento assim que a gente sempre fala, né? De casamento, arte e roteiro, que é realmente ideal. É muito, muito, muito bom. E traz aquele ponto que, cara, alguns quadrinhos só não precisam ser coloridos, sabe? Porque isso aqui, em preto e branco, com esse tipo de traço, com esse tipo de coisa assim, é ideal. É maravilhoso e serve perfeitamente para essa obra. É o que eu disse mais uma vez, é o casamento perfeito de uma história mais sombria, um pouco mais profunda, que mexe com temas e vivências que não são sensíveis, que são reais, não são fáceis, e que faz isso muito bem. Através da arte, através da própria história, mas a arte, ela é, mais uma vez, o casamento perfeito aqui nessa história. Então, gente, eu acho que é isso que eu tenho para falar de Carimbé. Se você me perguntar, é um lançamento interessante. Porque, como eu disse, eu não tinha expectativa, eu não sabia o que eu ia encontrar nessa obra. E foi legal até, antes de ler, infelizmente, mas eu comprei com o Ferrez na CCXP. Ele até autografou aqui para mim.
E aí a gente conversou um pouco, eu até falei com ele, pô, admiro o trabalho dele, não só na Comic Zone, mas projetos sociais, estou sempre acompanhando. E então o Carimbê, ele é o tipo de quadrinho que eu terminei de ler, e aí quando eu processei, que eu entendi o que que era esse quadrinho, o que que era essa mensagem, falei, tá, isso aqui só podia vir do Ferrez, sabe? Só podia vir do Ferrez. Que ele não se preocupa em ter um plot twist, em ter alguma coisa, ele se preocupa em contar a história do cidadão comum e te fazer refletir a partir desse dia a dia. Baita obra, baita obra. Bem legal mesmo. É o que eu falei, você tem que estar aberto a esse tipo de experiência. Vai ter, cara, com certeza vai ter gente que vai ler Carimbê e vai falar, nossa, isso aqui é muito ruim, porque não chega em lugar nenhum, é ponto sem nó. Mas aí a gente entra aquela pequena coisinha que às vezes a gente precisa para ler uma obra, que é a interpretação. É interpretar o contexto aqui do personagem da obra, para onde essa obra vai caminhando, e também você entender a vivência de autores nas obras. Toda obra é o reflexo do que o autor pensa, querendo você ou não. E Carimbê é mais uma prova disso aqui. Então, gente, é isso. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Deixa aí o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você já leu Carimbê ou você se interessou pela obra aqui do jeito que eu fui narrando, como a obra funciona, qual que é o foco dela. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho também para você estar por dentro de todas as notificações. E assim, eu recomendo, para você que vai falar, é muito caro, pega uma promoção na Amazon, as próprias promoções da Comic Zone, mas eu recomendo essa leitura, porque é uma leitura, é o que eu falei, ela impacta e você fica às vezes chocado com a vida dessa pessoa e você vai perceber que essa é a vida de muitas pessoas por aí. E quem sabe te ajude a, sei lá, começar a agir diferente, pensar diferente da sua própria vida. Às vezes a gente tem essa coisa de, nossa, minha vida é uma merda, né? E quem sabe Carimbê ajude a você a olhar para sua própria vida de um jeito diferente. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!